Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para fazer a correção do exercício de geografia, da página 200 a 206. Vamos lá? Abram seus livros na página 202. Pegam meu lápis. Vamos lá? O que são pontos de referência? Pontos de referência são lugares conhecidos como comércios, casas, ou seja, coisas marcantes no caminho. O que são símbolos e convenções cartográficas? São símbolos e convenções cartográficas, são imagens utilizadas para auxiliar na leitura de um mapa, servindo também como ponto de referência, tá? Qual o seu lugar favorito no seu bairro? Por quais pontos de referência você passa para chegar até lá? Uma resposta pessoal, tá? Para você, os pontos de referência são importantes? Justifique. Número 5, também é uma resposta pessoal, tá? A número 4. Hoje, o mundo tecnológico em que vivemos, existem equipamentos que auxiliam na localização, além de aplicativos em alguns sistemas operacionais. Cite 2 aparatos tecnológicos citados em aula que são utilizados para orientar na localização. São eles: GPS e aplicativos, tá certo? Página 203. A número 6 também é uma resposta pessoal, tá? A número 7. Nomeie os símbolos utilizados como convenções cartográficas abaixo. Primeiro, aeroporto. Segundo, ponte. Terceiro, posto de gasolina. Quarto, hospital. Quinto, floresta. Sexto, ponto de ônibus, tá? Observe a imagem abaixo e identifique quais pontos de referência presentes. Vocês vão ter que olhar aqui do lado e cada símbolo desse representa uma coisa e vocês vão listar aqui. É uma resposta pessoal, tá certo? Vamos lá. Página 204. Praticando. Conceitue paisagem. Paisagem é tudo aquilo que podemos ver, sentir e perceber. O que são elementos naturais que compõem a paisagem? Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles que não foram criados pelo homem, ou seja, surgiram na natureza espontaneamente. O que são elementos humanizados que compõem a paisagem? Também chamados de elementos culturais, são aqueles que foram criados ou modificados pelo homem. 4. As paisagens são formadas por elementos naturais e humanizados. Com base nesta afirmação, cite ao menos 3 exemplos de elementos humanizados: rodovias, prédios, casas, pontes, etc. Sabemos que não só o homem modifica as paisagens, a própria natureza, e é capaz de realizar as diversas modificações. Indique os elementos naturais que modificam constantemente a paisagem: chuva, vento, terremotos, vulcões e etc. De que forma podemos registrar as paisagens? Podemos registrar as paisagens através de fotografias, poemas, croquis, desenhos e etc. Leia a frase a seguir e analise se ela é verdadeira ou falsa. Os poemas e as poesias são utilizados para descrever paisagens. A forma como o sujeito, ou seja, o autor percebe esta paisagem, ela é verdadeira ou ela é falsa? A frase é verdadeira, tá? Porque é uma descrição de quem está, no caso, o autor, tá? Ele descreve exatamente como ele vê. O que são paisagens antrópicas? São paisagens modificadas pela ação dos homens. A paisagem da rua da sua escola é igual à da rua da sua casa? Explique. É uma resposta pessoal, tá? 205. Observe a imagem a seguir e liste 4 transformações realizadas por meio de ações humanas. Primeira, construção de casas, construção de estradas,
construção de muros, plantação de árvores e outras plantas, tá? Número 11. Na afirmativa, as construções mudam, os costumes mudam, pois cada pontinho se relacionam com o seu meio de um jeito particular. Assinale a palavra corretamente na lacuna. Qual que você acha que é? É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? É a letra B. As construções mudam, os costumes mudam, pois cada sociedade se relaciona com o seu meio de um jeito particular. Tá certo? Número 12. Conceitue sociedade. A sociedade é um conjunto de seres humanos que convivem de forma organizada. Uma sociedade é formada, então, pelo conjunto de cidadãos de um mesmo país, sujeitas às mesmas leis, normas e condutas. 13. Sobre a sociedade e modificações das paisagens, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para falsas. Todas as sociedades modificam a natureza de forma igual? Falsa. As sociedades modificam a natureza de acordo com seus elementos culturais? Verdadeira. A desigualdade social influencia diretamente na forma como as sociedades modificam a natureza? Verdadeira. 14. O que é desigualdade social? Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade, tá? O que caracteriza uma sociedade como desigual economicamente? A distinta forma de acesso aos serviços públicos, como saúde, educação, cultura e lazer, tá? E a página 206. Vamos lá. 16. Indique as linhas a seguir. Os pontos de referência que devem ser seguidos para percorrer o caminho de sua escola até a sua casa. Também é uma resposta pessoal, tá? Quais os principais pontos de referência utilizados para informar um caminho a ser seguido? Praças, hospitais, escolas, supermercados, sempre elementos conhecidos, tá bom? Com relação à sua escola, em qual direção encontra-se a sua casa? Aí é uma resposta também pessoal. Complete no diagrama abaixo o nome dos pontos cardeais e colaterais correspondentes. Aproveite para colorir a nossa rosa dos ventos, tá? Aí espera norte, sul, leste, oeste, tá? Aí os pontos colaterais, tá? Também é pra como é que se diz? Para preencher, tá bom? Lá atrás, lá na matéria, você tem lá direitinho, então não precisa preencher de forma errada, tá? A matéria de pontos colaterais tem a rosa dos ventos igualzinha essa que tá aqui. Aí é só você preencher, tá? É só uma dica que a tia tá dando, porque na hora pode não lembrar. Aqui tem igualzinho, noroeste, sudoeste, nordeste e sudeste. É só completar aqui certinho, tá bom? Número 20. Ajude a Samantha a passear por esta cidade. Por isso, observe a rosa dos ventos e localize o que se pede de forma conforme os pontos cardeais e colaterais. Então, a A ficou leste, B, norte, C, noroeste, D, sudeste, E, sudoeste e F, oeste. Tá bom? Faça a correção direitinho. Beijos.